André da Graça, Joaquim Tomás e o capitão de navios negreiros, José Velho, importavam africanos, deixavam em suas fazendas praieiras, dizendo que iam adestrá-los, e depois vendiam como escravos para Campos, São Fidélis, Espírito Santo e Minas Gerais. Em 1851, foi revelado o esquema do tráfico nas praias que ligava a província fluminense e capixaba. Um dos flagrantes identificou o desembarque de 2 navios negreiros na barra do rio Itabapoana, trazendo centenas de africanos nos seus porões. No Sudeste, os desembarques de africanos eram sustentados por uma organização política, econômica e religiosa. Grandes propriedades cujos donos eram clero, comendadores e nobres fundaram uma aristocracia ungida pela ilicitude. As fazendas negreiras e seus senhores se reergueram às custas do tráfico de africanos. O povo que fala que ali do outro lado do brejo ali, tinha um cemitério ali, enterrava o pessoal cativeiro, mas ninguém entra lá. Não, o cemitério cativeiro disse que era para lá. Até aquele mato ali, atrás do brejo lá. Negócio de corrente velha, negócio do tempo dos cativeiros, né? As populações do interior, elas podem esquecer tudo. O sujeito pode até esquecer o nome da bisavó, mas ele não esquece o nome do cemitério, porque ele não planta em cima do cemitério, né? Ele não escava em cima do cemitério. Eu vi a turma falar, aí era um cemitério. Agora de ver hoje, eu criança novinha, bobada aí, não cheguei a ver não. Deixo-te o orgulho de existir, berço universal que gerou a pródiga humanidade. Na tua luz e sombra repousam sabedorias antigas. És o celeiro dos invasores e a sobrevivência do mundo. A partir do final do século XVIII, a entrada de africanos para Campos, repito, que já existia desde meados do século XVII, aumenta consideravelmente. Então você tem um grande comércio de africanos para Campos de Goytacazes. Tudo indica que esses africanos podiam estar entrando pela corte do Rio de Janeiro, pelos grandes portos e depois serem reenviados para Campos. Mas com o início do século XIX e depois o tráfico ilegal, aumenta muito a entrada de africanos, inclusive legalmente, africanos que vão estar entrando para essa região do Rio de Janeiro, que vamos falar do litoral do Rio de Janeiro, que pega de Cabo Frio e vai até lá em cima na divisa com o Espírito Santo. Estão entrando africanos na década de 10, 20, 30, e a partir da década de 30 são africanos entrados ilegalmente. Africanos que a gente chamaria de africanos centrais. Hoje, a grande definição dos estudiosos do chamado tráfico de escravo atlântico, né, a África, de alguma maneira, melhor dizendo, o continente africano é dividido em 3. Então você tem a África Central, só para a gente mais ou menos ali, a África Ocidental, vamos pegar acima da linha do Equador, é a África Ocidental, né, e a África Oriental, que é banhada pelo Oceano Índico. Então, a presença africana no Brasil, no Sudeste brasileiro, no Rio de Janeiro, em Campos, é uma presença africana predominantemente de africanos centrais, né?
Então seriam os africanos naquele momento chamados, que essa é uma denominação genérica de quê? De africanos Angola, Congo, Benguela. Vai ter a lei que o tráfico deveria ser paralisado no final de 1830, a lei entrando em vigor em 1831. Os estudos sugerem que entre a proibição de 31 até a segunda proibição, 1850, podem ter entrado no Brasil de 600 a 800 mil escravos. Entraram no Brasil. Havia uma rede de traficantes muito bem montada, né? Hoje você pega os jornais do século XIX, você abre qualquer jornal da Hemeroteca, que os jornais estão lá, que é digitalizados, você vê muita denúncia. O número para o Rio de Janeiro a gente não tem. Agora, mesmo depois de 50, isso é interessante. 50 é a segunda lei, a primeira lei é 31, 50 é a segunda. Mesmo depois de 50, se falam em pelo menos 7 mil africanos entrando no Brasil. Então você tem pelo menos 600 mil entrando entre 31 e 50, em menos de 20 anos, portanto africanos ilegais, e mesmo depois da segunda lei, você tem africanos até 59, embora tenha denúncia de entrada de africanos no Brasil, denúncias até 1861. O quanto de denúncia foi verdadeira, o quanto de denúncias era só rumores, e o quanto de quê? De navios não apreendidos, que sugere que foram navios que conseguiram o quê? Total clandestinidade para desembarcar africanos no Brasil e não deixaram registro nenhum, nem registro de denúncia, nem registro de apreensão. Então a força do tráfico. Se fala de 11 milhões de africanos trazidos para as Américas. Os dados estão consolidados, que o índice de mortalidade alcançava 20% durante a viagem negreira, em qualquer condição, podia ser uma viagem do século XVII, XVIII, aí tem que tomar cuidado, porque uma viagem, por exemplo, da África Oriental, que seria Moçambique, é uma viagem que dobra o tempo. Então o navio que sai de Moçambique, ele dobra o tempo para chegar o quê? No Brasil. Então ele chega no Brasil com quase 60 dias, ele chega no Brasil com 50 e poucos dias. Já o navio que sai do Atlântico, do litoral atlântico africano, chega ao Brasil, pode chegar, aí tem que ver diferente, né? Se vai chegar em Salvador, tem um tempo menor do que chega em Recife e um tempo diferente do que chega ao quê? As três grandes portos são Salvador, Rio de Janeiro, na ordem, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Algumas particularidades, né, que sugerem pensar mais aproximações do que distância. Então essa ideia de que um não conhecia nada da língua do outro, um não conhecia nada da cultura do outro, é complicado, porque na verdade você tem uma grande área de transformações ali, que é o grande continente africano, ao longo do século X, XI, se movendo. Tanto é verdade que as populações europeias que participam do tráfico, elas não entram para o interior africano. Praticamente até o século XIX, né, os chamados europeus, eles não entram para o interior da África. Ou seja, o tráfico para o interior da África é feito pelas próprias sociedades africanas, porque havia mercadores africanos. O Brasil, eu falei aí, o Brasil recebe 4,8 milhões de africanos, até 1850. Quando os colonizadores começaram a implantar, a colonizar o Brasil, a estimativa é de 2,4 milhões de indígenas. E se sabe hoje que entraram portugueses até 1850, entraram 750 mil portugueses. Então vamos lá, 750 mil portugueses contra 2,4 milhões de indígenas já no século XVI e 4,8 milhões de quê? De africanos. Então a força africana é um negócio sem tamanho. Deixo-te, como herança e coragem. Não queres lutar? Tens medo de morrer? Como um morto, tu és tratado, mesmo que respires. Fui caminhar e encontrei cadáver, encontrei um monte de crânio, fêmur, braço. Eu comecei a juntar os pedaços todos que eu via. Parecia pedaço de dedo, de mão, essas coisas. Eu comecei a juntar, botei no saco, guardei. Aí logo anunciaram, aí veio a rádio Diário de Campos. Aí a moça fez entrevista, apanhou os ossos, levou, tinha muita gente guardando, mas não foi só eu que estava lá, tinha um monte de gente pegando, pegava, guardava, jogava para cima.
Eu ia botar no saco porque eu ia dar um repórter em Campos. De vez em quando eu ainda passo lá, vou em cima, assim, onde é mais ou menos, vou, tem uns 2 anos eu vi ainda, pedaço de osso lá. A Universidade de São Paulo, essa foi cuidadosa, trouxe o plástico, montou o cadáver no plástico direitinho, os dedinhos, com a pinça, com tudo certinho. Bom, aí eu ajudei ela a montar, porque eu catei também para ajudar ela. Aí ela levou, mas os resultados até hoje eu não sei nenhum. Todo aqui mundo falando que é cemitério de escravo, porque tinha um porto nas pedras. Aí fala que morria e enterrava ali para poder não levar no navio. Isso é o que falam. Mas verdadeiro ou falso eu não sei. O mais provável, a associação mais provável, foi a Fazenda de São Pedro, pela proximidade. Havia uma pequena construção mais para o interior, né? Foi feito na época do trabalho uma estimativa de cerca de 60 mil metros quadrados a área por onde se distribuíam as evidências superficiais. Os cemitérios eram bem pequenos. Foi a área estimada para o sítio arqueológico. Quer dizer, andando a partir da praia para dentro, para um lado, para o outro, à medida que vão aparecendo vestígios na superfície, louça, restos de construção, algum osso, enfim, você faz uma estimativa da área de dispersão. Nós tínhamos um grupo de arqueólogos do Instituto Superior de Cultura Brasileira e professores da Universidade Estácio de Sá, do curso de Arqueologia, da Faculdade de Arqueologia da Universidade Estácio de Sá. Tínhamos começado, sob a liderança de Alfredo Mendonça de Souza, um projeto de fazer uma pesquisa extensiva no norte fluminense, né? Então, isso ganhou o nome de Programa Arqueológico do Norte Fluminense, foi um levantamento de sítios arqueológicos, e dentro desse programa de levantamento do potencial arqueológico dessa região, se criou um subprojeto que foi o projeto Vila da Rainha, que consta dos documentos históricos sobre o início da colonização no Brasil, como sendo o primeiro local, né, o primeiro engenho de açúcar do Brasil, que teria sido criado, teria sido instalado aí nessa região do norte fluminense, mas cuja localização se perdeu, relatada nos documentos, como eu falei, está relacionada à capitania de São Tomé. O Pero de Góes, né, vem e funda esse engenho, constrói esse primeiro assentamento, que é uma coisa muito precária, naturalmente, conforme as condições da época. A data aí seria 1539, e isso não vai adiante, justamente aí nessa região de Manguinhos, do achado de 2 pedras de mó, que são essas pedras grandes que eram parte das moendas de cana, e isso seria uma pista, poderiam ser, então, partes da estrutura original da instalação desse engenho, desse primeiro engenho de açúcar. Então, foi feita uma primeira visita ao local, logo no início da década de 80, e essa visita conversou, pegou os primeiros testemunhos, né, fez uma prospecção, e essa prospecção resultou na informação de que havia sepultamentos, havia esqueletos que apareciam na praia. Foi feita uma sondagem, essa sondagem trouxe o achado de um esqueleto de uma jovem, um esqueleto de uma pessoa muito jovem, provavelmente feminina, com características africanas bem típicas no crânio, enfim, nos ossos, e que estava sepultado, então, numa parte de areia da praia, né? Esse esqueleto estava completo, foi retirado, foi estudado, foi feita uma apresentação desse primeiro achado, então, em 1984, mas aquele local ali era reconhecido como tendo um cemitério, embora com várias interpretações, né? De que seriam escravos enterrados, ou de que seriam restos de um massacre, ou poderia ser um cemitério indígena. Então, o achado desse primeiro esqueleto com características de afrodescendência chamou atenção, e seria o esperado, mais coerente, de fato,
dado que ali se estava sob a área de influência da Fazenda São Pedro, e era usual, está descrito nos documentos históricos, inclusive sobre Manguinhos, os cemitérios dos escravos, ou os lugares de enterro dos escravos, eram as proximidades da senzala, eram os cemitérios em capelas, enfim, próximas ou próximos aos engenhos. Então, são descritos os cemitérios dos engenhos. Né? Mamãe, quando é mamãe, aí ela vem beirando o mar. Mamãe, quando é mamãe, aí ela vem beirando o mar. Só eu não sei se é mamãe sereia, só eu não sei se é mamãe. Os navios comportavam, em tese, de 400 a 600 escravizados em cada navio. Né? O perfil desses africanos era um perfil fortemente de quê? Masculino e de jovem. Então, o padrão hoje é o padrão de homem jovem, na faixa dos 10 a 14 anos. O número de mulheres alcançava de 30 a 20% do percentual de cada navio. Um navio com 600, né? Então você tem ali 120 mulheres, de 600 africanos trazidos. Né? Se você tem ali 300, né? Então você tem 60 mulheres, né? 20% mais ou menos de mulheres, ou 30% de mulheres. O restante são africanos do sexo masculinos e jovens. Isso é uma coisa que a historiografia agora começa a reforçar, que o tráfico, né, atlântico de africanos trouxeram majoritariamente jovens, que nós chamaríamos hoje de criança, inclusive. O Brasil é de maioria negra. O Brasil tem em torno de quê? 120, 130 milhões de pardos e pretos no Brasil. Seria mais ou menos isso. Né? Se a gente pega lá 210, a metade, então o Brasil está em torno de 120, né? A população, né, em torno de 115 a 120 pardos e pretos. Faz com que o Brasil seja o segundo país do mundo com maior população negra. Só tem um país no mundo que tem mais negros do que o Brasil, que é a Nigéria. No meu terreiro ninguém manda, no meu terreiro ninguém manda, quem manda no meu terreiro é São Jorge Cavaleiro. Essa segunda missão, que também foi publicada em 1988 e mais tarde, então, no artigo que tem sido divulgado aí já há algum tempo pelos colegas, foi possível fazer uma pequena escavação. O que resultou, então, esse trabalho? Esse trabalho resultou que, escavando de volta no mesmo lugar onde tinha sido achado o primeiro esqueleto, se conseguiu achar mais 10 sepultamentos, foi possível achar e retirar mais 10 sepultamentos, 4 de criança, né? Inclusive criança muito pequena, de uma mulher bem idosa, um dos esqueletos de uma mulher bem idosa, com vários sinais crônicos de doença inflamatória nos ossos da perna, enfim. O fato de se achar essas crianças pequenas, quase a metade das pessoas que foram achadas, e uma pessoa idosa nessas condições, afastava a hipótese daquilo ali ser simplesmente um cemitério de um barracão de escravos recém-chegados, crianças lactentes ainda, crianças pequenas, idosos. Isso não faz parte das características do grupo que era trazido e que sobreviveria a uma passagem, né, de meses no processo de transporte, de escravizamento e transporte. Tinham sinais de doenças, claro, e isso é natural, traumatismos, enfim, questões relacionadas ao trabalho, ao tipo de vida. Esse material, então, foi levado, foi analisado
e resultou de algumas vamos dizer assim, algumas interpretações interessantes, né? Uma delas foi, numa das crianças, o achado de marcas nos 2 braços, que seriam marcas de metal, né? De pequenos círculos formados por algum tipo de metal, como se fossem moedas. O metal já não existia mais, mas a marca ela é bem característica, é azinhavrada, né? O osso fica esverdeado. E essa criança, e o que se achou, por exemplo, de interpretação etnográfica associada a isso seria um ritual nagô, que protegeria, ao enterrar o filho com essas moedas presas nos braços, a mãe estaria propiciando uma melhor sorte para o próximo filho, para uma próxima gestação. Outra observação interessante, um enterro em que essa mulher idosa era colocada de bruços e foi colocada de rosto para baixo, né, de uma posição um pouco usual, mas os enterros, respeitando mais ritualização africana de diferentes nações, eles variam, inclusive com a mão para fora da terra, enfim, uma série de possibilidades. Eram esqueletos articulados, ou melhor, conectados, né, como se diz, os ossos em posição anatômica, exceto um que tinha uma parte do corpo que tinha sido espalhada justamente pelo movimento do mar, mais uma metade ainda de tórax, cabeça, estavam na posição, um osso em relação ao outro. Então, o fato de estarem conectados e em posição, os ossos, significa que foram enterrados ali, estávamos no sítio original do enterro, com uma parte desse sítio perturbada pelo movimento do mar. Então, apareceram chama-se mancha fantasma, uma marca com uma cor, enfim, como se tivesse tido ali algum material, podia ser uma mortalha, poderia ser um fragmento de tecido, uma coisa assim. Apareceram só 2 botões de osso. Não é porque o sítio já, uma parte dele se perdeu, porque o material, que isso também, que a informação se perde. Há muita informação contida no que se consegue recuperar. É um cemitério com um potencial muito grande, muito interessante para estudos futuros, né? É de uma grande importância para que se possa recompor e preservar a memória local. Eu começaria dizendo, e de maneira lamentando, aquilo que não foi feito, né? Ou seja, nunca houve interesse do poder público, da arqueologia, né? Dos municípios que integram essa região, né? Do Estado do Rio de Janeiro, do governo federal, né? De pesquisas de arqueólogos, nunca se interessaram sobre isso. Então há indícios de naufrágio de navios negreiros ao longo da costa brasileira. E aí a gente começa para o segundo passo, o que pode ser feito. Primeiro, eu acho que tem que ser feito imediatamente o grande projeto de resgate desse material, com todo o tratamento técnico, acadêmico, né, científico desse material. Eu defendo que seja um projeto acadêmico, porque você tem dentro da arqueologia também os chamados arqueologia de contrato, projeto. Então eu acho que são os arqueólogos acadêmicos, né, com dinheiro público, né, muito bem utilizado,
dinheiro para ciência, para pesquisa, para fazer datação, para fazer exposição, tudo isso seria possível com os órgãos que você tem hoje, o Museu Nacional, o FRJ, Fiocruz e outros órgãos assim. Eu poderia falar para você, como professor da universidade pública, que a ciência no Brasil ainda tem uma perspectiva racista. E aí a gente passa da ciência para o conhecimento, que como identificar, reconhecer outras formas de conhecimento. Então isso faz parte de uma dificuldade, de um preconceito da montagem do que é esse mundo ocidental, do papel da universidade. Então a universidade já há bastante tempo, a universidade no Brasil, tem lidado com esse compromisso de refletir. O que a gente faz aqui? Como é que a gente organiza a fala do outro? Como é que a gente transforma o outro no nativo? O outro é o outro conhecimento. Então eu posso dizer para você que há um preconceito científico de lidar com outras formas de conhecimento, que ainda há pouca sensibilidade política, né, da pesquisa científica para uma pesquisa dessa natureza, né? Eu acho que ainda tem que melhorar de sensibilidade, né? Embora hoje você tenha um avanço da pesquisa arqueológica em sítios, você já tem uma arqueologia histórica no Brasil voltada para a escravidão, que a gente chama de arqueologia da diáspora, mas eu acho que essa sensibilidade, ela de alguma maneira, ela tem sido mobilizada, e ela só existe por causa dos movimentos sociais, dos movimentos negros, dos movimentos sem terra, né? De tudo que está mobilizando para entender o passado dessa população. Você encontrar hoje, como você falou, uma pessoa de 90 anos, é ela que sabe, né, onde está o cemitério. Ela, né? É até interessante, né? Eu já trabalhei com a ideia, olha, tem tesouro ali, ele sabe, é um pouco a ideia de mostrar como algo sagrado que está ali, algo que não deve ser mexido. Então a figura de ter algo ali não é para atrair o cara, ó, tem um tesouro ali. Quer dizer, tem um tesouro, não mexa ali. Inclusive, uma grande pesquisa numa determinada região, porque a pesquisa não escolhe, ia pegar desde africanos entrados ilegalmente, como até populações indígenas. E o caso de Campos, talvez seja o caso, para o século XVIII e XIX, seria o case único. Campos seria o case, quer dizer, um estudo de caso fantástico de quê? De permanência de escravidão indígena com escravidão africana no final do XVIII e início do XIX. Você teria mais isso no Nordeste, no século XVI e XVII, você vai ter em Campos, porque Campos era uma área habitada por populações indígenas, com duas grandes fazendas religiosas, com mão de obra indígena, que eram jesuítas e beneditinos, que também tinham escravizados africanos. Talvez um lugar exemplar para estudar no Brasil, de o quê? De permanência no mesmo espaço de indígenas e descendentes de indígenas e africanos e descendentes de africanos, seria Campo de Goytacazes. Agora precisa o quê? Precisa um esforço de coordenação, de uma pesquisa muito bem elaborada, uma pesquisa que também não só promova o pesquisador, promova o achado dele, mas uma pesquisa que dialogue com a sociedade, dialogue com os professores, dialogue com as pessoas que moram nesse lugar. O outro lado é o tratamento da memória. Nós estamos falando de populações, nós estamos falando do passado histórico, nós estamos falando de patrimônio. Então tem que ter uma política, né, de Estado, que é diferente de uma política de governo, que se associe também a uma política de governo, que pode ser dos governos estaduais e prefeitura, de fazer desde, né, um sítio arqueológico a céu aberto, né, desde fazer alguma coisa de patrimônio, uma estátua, alguma coisa que dê a representação também dessa experiência invisível. De quê? De africanos que foram trazidos no tráfico ilegal, que foram vítimas de naufrágio, foram vítimas de enterramento clandestino, que aparecem vestígios pelo mar avançando em determinado local do Brasil. Então, acho que isso teria que ser uma coisa de um esforço coletivo. Onde estão eles? A vida lhes levou por 1000 caminhos, pelos carreiros cheios de espinhos. Levam consigo a vontade de viver e de vencer. Arrastam o estigma colocado sobre uma raça. São as vítimas preferidas da polícia. São a maioria da população das prisões. Habitam as favelas mais sombrias, nas periferias de todas as Américas.
Eu acho que deveria proteger. Porque o pessoal que sofreu, que vem nesses barcos, esses navios negreiros sofrendo por aí, devia ter um descanso justo, um cemitério, para eles poderem descansar em paz. Não ficar rola ali para todo mundo, ficar pegando, levando pedaços para casa, tirando foto, botando no Instagram. Eles tinham que ter um descanso justo. Ali em Manguinhos tem um espaço muito bom, que é a escola. Aquela escola podia passar por uma reforma boa e botar para virar um museu em homenagem aos escravos. Afirma-te. Quantas vezes não vacilamos por causa das falas do mundo? Quando sentires medo, respira fundo e recobra a coragem. Desce para dentro de ti e procura as razões da tua luta. Deixa a liberdade guiar o teu espírito até o coração do infinito. Ô, mãe África, ai que saudade de ti. Eu vou morrer de saudade, mãe África, da terra onde eu nasci. Ô, mãe África, ô, mãe África, ai que saudade de ti. Eu vou morrer de saudade, mãe África, da terra onde eu nasci. Terra onde fui príncipe e o meu pai grande rei. Hoje sou um negro escravo, mãe África, e o nosso povo também. Deixa nego chorar, ai meu Deus do céu. Deixa nego chorar, coração de negro. Deixa nego chorar, deixa nego chorar, ai meu Deus do céu. Deixa nego chorar, coração de negro. Deixa nego chorar. Ô mãe África, ô mãe África, ai que saudade de ti. Eu vou morrer de saudade, mãe África, da terra onde eu nasci. Ô mãe África, ô mãe África, ai que saudade de ti. Eu vou morrer de saudade, mãe África, da terra onde eu nasci.